Bom dia, paz do Senhor Jesus. O telefone não quer ficar. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Gente, bom dia. Hoje, dia 30, estamos aí no penúltimo dia estudando esse livro de Provérbios. Fala, minha gente, paz de Cristo Jesus a todos, bom dia, bom dia, bom dia. Penúltimo dia, chegando ao fim. A gente quer agradecer a vocês que têm acompanhado a gente nessa jornada aí. E vamos lá, não acabou não, tá? Hoje é quinta-feira, 30 de maio de 2024. Deus tem uma palavra para a sua vida. Glória a Jesus, gente, estamos felizes com você aí. Aproveita, já pega papel, pega caneta, pega a sua Bíblia. Faça a leitura toda do número 30 de Provérbios. E hoje nós vamos estudar do 7 ao 9 e do 24 ao 28. Isso aí. Antes disso, nossa Eu já não esqueci, viu? dica literária, né, do canal. Tem essa obra-prima hoje aqui, ó. Tesouros de Davi, do pastor Charles, do teólogo Charles Spurgeon. São 3 volumes. Segura aí, olha só. É pesado. Livro lindo, pesado. São 3 volumes. Tá aqui, ó, na tela, ó. Vou pegar o outro aqui. Tá vendo? 3 volumes na tela. Aqui ele fala sobre Salmos, Tesouros de Davi. Tá? Então ele discorre 150 salmos divididos nessas 3 obras, ok? Para que quem quer estudar salmos, quem ama salmos, poder de fato se aprofundar. Né? Uma linguagem um pouquinho difícil, deixar muito claro isso, né? O Charles Spurgeon tinha uma visão bem reformada. Não vou falar o que era, não. Vou deixar curioso. Compre para você poder saber o que é. Mas é uma obra que é necessário, repito, que você, que é um estudante bíblico, tenha em casa. Gente, não tem nada combinado aqui não, tá? Ele pegou, eu nem sabia que ele ia falar sobre isso. Porém, já tá no meu coração isso e eu quero saber se você quer. Vou aproveitar que ele falou aqui de Charles Spurgeon, Tesouros de Davi, ali fala sobre Salmos. Quem quer, quem desejar que a gente continue com esse devocional, só que agora no livro de Salmos, são 150, gente, Provérbios foram 31 dias, um mês só. Salmos, eu não combinei nada com ele, não, nem sabe, tá pegando aqui de super, mas eu já estava orando em favor disso, tá? Então, Salmos são 150 dias. Se você assim quiser, se for da vontade do nosso Senhor Jesus, tem que bater aqui, ó, sem contar com os meus comentários, porque eu respondo todos os comentários, 30 comentários no mínimo. 30 tá muito pouco. Tem que bater 150, que é o número de salmos. Eita, é fé grande demais? Então tá bom, gente, 150 comentários. Karine e Fábio, Salmos, a gente bota assim, ó, Salmos que eu já vou entender. Não precisa escrever muito, não. Não vou gastar seu tempo, não. Mas se você escrever Salmos, eu vou contar, gente. 150? 150. Porque são 150 dias a gente estudando Salmos e trazendo um salmo novo aqui pra você, uma revelação ali, uma busca ali, uma iluminação, né, do céu, uma iluminação dos céus pro seu coração. Então são 150 dias, então tem que ter 150 comentários assim, ó, Salmos. Se você colocar Salmos, eu vou contar lá, se tiver 150, aí, marido, não vai ter pra onde fugir, vai ter que estar nessa comigo aí também, tá? Coloquei ele no meu... Aquilo. Vamos orar pra gente iniciar, mas ó, gente, é sério, não é sério. Já tava orando por isso, eu falei, Senhor, se o Senhor desejar que a gente continue esse projeto, né? Pensei em Eclesiastes, pensei em outros livros, mas agora ele botando aqui, ó, o livro do Charles Spurgeon, Tesouros de Davi, Salmos, eu falei, não, é o momento de falar. 150 salmos aí no comentário, eu aceito, vamos lá, eu topo. Vamos lá, Provérbios, vamos orar. Eu oro. Senhor Jesus, te damos graças, glorificamos, exaltamos o teu santo e poderoso nome por todas as coisas. Toma esta quinta-feira nas suas mãos, do seu filho e da sua filha que estão assistindo este devocional diário. Abençoa, estende a tua bondosa, poderosa e inerrante mão sobre essas vidas. Nos dá uma direção neste devocional para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, vamos embora para a palavra do Senhor, que é importante. Provérbios, número 30. Eu leio aqui?
Tá. Por favor. Vou ler aqui, ó. Nós escolhemos do verso 7 ao 9, e é muito interessante, tá? Olha o que está escrito lá. 2 coisas te pedi. Não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Em outras versões está falsidade, tá, gente? Não me deis nem pobreza e nem riqueza. Mantém-me o pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de farto te não negue, e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Depois tu tinha que pegar outra versão, né? Não tá aí não, né? Isso não. A gente tá com a mesma Bíblia hoje, gente, ó. Pois é. A CF, as Se duas. você não se incomodar, eu vou ali e pego outra versão. Se você se incomoda, me ausentar rapidinho aqui. Vai lá, então, pega ali outra versão. E aí, eu vou continuar lendo aqui, gente. A gente escolheu também do 24 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor, do 24, porque na outra versão eu acho mais fácil da gente entender. Diz assim, ó. Estas 4 coisas são mais pequenas da terra, mães sábias, bem providas de sabedoria. Voltei. As formigas são um povo imponente, todavia no verão preparam a sua comida. 26. Os coelhos são um povo débil e contudo fazem a casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem em bandos e se repartem. E a aranha, em outras versões, está largatixa, então, né, tá um pouquinho bem diferente. Que se apanha com as mãos e está aqui está nos passos dos reis, mas em algumas versões está palácio. Por isso que eu pedi para pegar em outras versões, porque fica mais fácil, tá? Ele vai ler aqui na NTLH. NTLH, tá aqui, ó. Tá? Verso 7 diz assim: Chega pra cá. Eu te peço, ó Deus, que me des 2 coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Verso 24, é isso? No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. As formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos. E as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Na minha versão, Ara, ao meio da revista atualizada, estava Geco. Geco, e em outras versões aranha. Em algumas outras versões mais eruditas, aranha. Na minha versão, Geco. Geco é uma lagartixa rara, tá? Algumas são até chamadas Geco-tigre, porque a pele dela se assemelha ao desenho da pele de um tigre. Mas vamos lá. E outra coisa, no lugar de coelho também, na minha versão Ara, tá Arganaz. É um roedor, tá? É um roedor muito parecido com meio que um rato, um esquilo, mais ou menos assim, que vive nas pedras. Mas vamos lá, vamos para cá. Então, vamos lá, gente. Aqui, o autor desse provérbios aqui é Agur, tá? Agur, filho de Jaque. Você vai ver logo no início aí, quando você vai começar a leitura, você já vai ver que já dá aí a instrução de quem escreveu e de quem ele é filho também. E aqui, gente, é uma oração. É um pedido que ele faz, um pedido muito sábio. Então, entrando já nos versos que a gente escolheu, versos 7 ao 9, a gente vê que ele pede 2 coisas essenciais. Ele pede 2 coisas para uma vida justa e para uma vida equilibrada. Ele pede para Deus, para Deus não negar essas 2 coisas para ele, antes da sua morte física, antes da sua morte aqui na terra. Então, esse provérbio, como eu disse, é uma oração a Deus pedindo sabedoria e proteção, mas de uma forma bem diferenciada. A gente vai entender aqui, ó. Primeiro pedido que ele fez, olha só,
Ele pediu para livrar da falsidade e da mentira, em outras riquezas, da vaidade ou da palavra mentirosa. Falsidade e mentira. Na verdade, a gente sabe que tanto a falsidade quanto a mentira são pecados que nos afastam de Deus. E essas coisas, tanto a falsidade quanto a mentira, a vaidade, isso tudo mina o caráter de uma pessoa, destrói a sua honra e enfraquece o seu testemunho, sua vida aqui na terra. Então, a primeira coisa que ele pede é isso: Senhor, me livra da falsidade, me livra da mentira. Depois o autor pede para que não dê para ele nem pobreza, nem riqueza. Significa que ele não quer ser tão pobre, para que ele não precise roubar, em algumas versões, ou mendigar. E nem tão rico, para que ele não se esqueça de Deus e se torne arrogante. Aí ele vai e fala, ele pede o alimento necessário, porque ele sabe que a ganância pode levar ele à corrupção e à perda de fé. É isso que ele está pedindo aqui para Deus. Então, o pão necessário, guarda isso para a sua vida. O pão diário, o pão necessário, nos faz nunca esquecer de Deus. Não reclame se você tem o necessário. Não reclame se você tem o pão diário. Porque isso te faz não esquecer de Deus. Porque se você tiver muito, você pode se tornar com vaidade, ganancioso, arrogante e se esquecer de Deus. E se você tiver pouco, você vai acabar mendigando e esquecendo de Deus também, até fazendo coisas que Deus não se agrada. Então, o versículo aqui está bem claro, mostra que a simplicidade, é isso que a gente precisa ter, gente. Simplicidade, profunda, honestidade, evitando o quê? Esses dois extremos, porque os dois extremos faz mal à nossa vida. Então, eu anotei uma frase aqui, já passo minha participação para ele, eu anotei aqui, ó. Busque com moderação e simplicidade as necessidades materiais. Busque com moderação e simplicidade as necessidades materiais. Tudo aquilo que você precisa, peça a Deus, mas peça o diário, para que você nunca venha a esquecer de quem Deus é e do que Ele pode fazer na tua vida, tá bom? A gente tem que... nós precisamos sempre lembrar, gente, que... Eu falei lá no começo, provérbios estão, na sua maioria, escritos por Salomão. Salomão escreveu aproximadamente 94% de provérbios. Né? E aqui a gente está vendo uma outra pessoa escrevendo isso aqui, que é Agur. Alguns historiadores afirmam que Agur era um sábio que aprendeu com Salomão, possivelmente. Ele é filho de Jaque, de Massá. Massá é uma localidade, ok? Se não me falha a memória, dentro do contexto do Oriente Médio mesmo. Ou ele pode ser um sábio árabe. Agur poderia ser um sábio árabe que usava as escrituras sagradas como base da sua fé. Okay? Lembrando que, dentro de um contexto geral no Oriente, o árabe, ele hoje em dia tem uma outra regra de fé que tem por base o Corão, né? Ou Alcorão, como queiram. Aqui não é isso que está dizendo para nós. Esse homem aqui, se ele for realmente um árabe, ele está usando das escrituras sagradas para ter uma base de fé dele. E aí, ele faz uma oração, ao que parece para nós aqui, tem cunho de oração isso aqui, tá? Ele diz assim, ó, no verso número 7, 2 coisas te pedi, ou seja, parece como oração. Eu quero caminhar por essa visão, por esse prisma aí, que é uma oração para ele estar fazendo. 2 coisas eu te pedi. Oração é para agradecer e para pedir, né? Ou para glorificar. E essa oração é uma oração de um perseguidor da sabedoria. Por quê? Porque nessa oração ele está pedindo uma vida equilibrada. É isso que ele está pedindo aqui nessa vida equilibrada. Olha o que diz NTLH para a gente. Eu te peço a Deus... Aqui, ó, na NTLH vem até escrito aqui, ó, uma oração. A gente tinha visto, ó. Uma oração. Na outra que eu li também. Não sei se dá para tu ver aqui, ó. Tá, tem que virar. Focou? Não. Uma oração. Eu tô embaçado, não falo. Embaçado. Uma oração.
eu te peço a Deus que me deixe duas coisas antes de eu morrer. Que não me deixes mentir, tá assim nessa versão aqui, e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Olha só, primeiro ele quer viver na verdade. Segundo, ele quer ter uma vida equilibrada financeiramente, materialmente, ok? Ele está demonstrando honestidade de coração, ok? E essa honestidade de coração que Agur está demonstrando, ela transita em dois extremos, pobreza e riqueza. Agora, é interessante a gente pensar nisso, porque ele diz assim, escute bem, não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver, ou seja, o básico. Se me der o básico, já estou feliz. Aí o 9 diz assim, ó, porque se eu tiver mais do que necessário, poderei dizer que eu não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome. Oh, meu Deus. Gente, se tinha alguém que conhecia o coração dele, além de Deus, era ele mesmo. Para uma pessoa pedir uma vida equilibrada, para não ficar não tão pobre para poder murmurar e reclamar, nem tão rico para se sentir independente de Deus, é porque ele conhecia o coração dele. E só entre nós aqui, o ser humano, muitas vezes, conhece o que tem no seu próprio coração. Olha só, ele pede primeiro para Deus não deixar ele mentir, para depois ele pedir uma vida equilibrada. Então, dizendo o seguinte, olha só, Senhor, eu me conheço, tá? Não me dá pouca coisa, não, porque no meu coração eu tenho algo que pode, de fato, ir contra a tua palavra, para que eu possa murmurar contra o Senhor. E no meu coração tem um outro extremo, deixando claro para mim, que se eu tiver demais, eu vou acabar também me esquecendo daquilo que o Senhor fez pela minha vida. E muitos de nós, gente, não queremos ter uma oração equilibrada, ter uma vida equilibrada. A gente não ora pedindo uma vida equilibrada para Deus. Muita gente não ora. Muita gente ora a Deus pedindo muito ou pedindo para Deus não deixar ele com pouco. Mas uma vida equilibrada, o pão nosso de cada dia, é muito raro alguém orar sobre isso. Mas se você quebrar um protocolo nesse tempo de hoje e orar a Deus pedindo que Ele te dê o pão nosso de cada dia, Deus é poderosíssimo para dar até além e a mais daquilo que você pede para Ele. Agora essa palavra aqui, gente, qual o pedido que eu tenho que fazer então para Deus? Segundo o provérbio está dizendo para nós, vida equilibrada. Vamos lá? É isso aí, ter excesso, ter os dois extremos é muito perigoso, gente. Ter muito dinheiro ou a falta do dinheiro é perigoso. Então vamos lá. Agora a gente vai para o 24. Lê na tua versão, que eu acho mais fácil. 24 ou 28. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. As formigas que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Os coelhos selvagens que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Ou arganazes, tá? Coelho pode estar em arganaz, tá? Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bandos. E as lagartixas, o geco, que qualquer um pode pegar com a mão, ou tem facilidade de pegar, mas podem ser encontradas até nos palácios. Então, gente, vamos lá. O que eu anotei em relação a isso aqui? Perceba, todos esses animais que o texto, que o proverbista falou aqui, são animais pequenos, né? Poderia muito bem ter falado de um leão, né? De um urso, de uma coisa maior, né? Mas não, ele falou de animais bem, bem pequenos mesmo. Então, são pequenos em comparação a outros animais mais imponentes. A gente lembra logo de um animal mais imponente. Porém, eles demonstram mais habilidades e comportamentos admiráveis e úteis, que nos traz lições de vida e também lições de sobrevivência. Então, isso me chamou muita atenção. Para muitos, quem vai ficar reparando numa formiga? Para muito é pequeno, para muito, nem olha. Mas que têm habilidades, que são admiráveis e que nos ensinam lições e que venhamos aprender com as lições desses pequenos animais aqui. Então, se você observar, todos eles agem com mais diligência. Carinho, o que é isso? Cuidado, com mais cuidado. Para quê?
para promover o seu próprio bem. Todos eles aqui, quando você lê o texto de forma pausada, você vê que eles promovem cuidado para o seu próprio bem, mesmo sendo seres irracionais. Eles trabalham com inteligência, eles trabalham ali com harmonia, eles trabalham em conjunto e eles protegem dos perigos. Olha só que coisa mais linda. Eles se protegem dos perigos. Então, olha, eu anotei aqui assim, ó. Isso aqui está mostrando, o sábio aqui está mostrando que a sabedoria, ela pode ser encontrada em coisas aparentemente insignificantes e subestimadas. É isso que está acontecendo aqui. O que o proverbista... desculpa, gente, estou com a rinite atacada. Mas o que o proverbista está falando aqui é que a sabedoria pode ser encontrada até nessas pequenas coisas. Até em coisas que aparentemente é insignificante, que é subestimada. Uma formiga. O que a formiga faz, gente? A formiga ela é trabalhadora, a formiga ela é organizada, a formiga ela prepara-se para o futuro. Você vê que ela trabalha o verão inteiro, preparando para quê? Para o inverno. Para quê? Para armazenar comida. Então ela planeja para o futuro, mesmo que o futuro pareça distante. Ela não sabe quando vai. Nós sabemos das estações, mas a formiga ela não sabe. Mas ela vai planejando que ela sabe que o momento vai chegar um tempo frio. A gente tem um calendário, a gente sabe quando vai ficar frio, a gente sabe quando vai chover, quando não vai. Elas não. Elas se preparam para aquele tempo. Ela junta para isso, mesmo não sabendo quando vai ser esse futuro. Então, mesmo pequena, mesmo com pouca força, a formiga não tem força. Ela consegue pegar algo muito pesado? Não consegue, gente. Mas juntas, elas trabalham em equipe e fazem grandes trabalhos. Isso é uma lição pra gente. Às vezes você acha que não pode realizar algo grande, mas se você chamar mais um, daqui a pouco o projeto tá gigante e vocês conseguem fazer um lindo trabalho para a glória de Deus. Então, isso aqui fala de trabalhar em equipe, em chamar pessoas. Ninguém faz nada sozinho, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa que eu aprendo com os coelhos. Eles são considerados presas fáceis. Eu fui estudar um pouquinho sobre eles aqui e eles não têm muita habilidade de defesa. Só que esse tipo de animal aqui que o proverbista está falando, qual é o outro nome dele? Arganaz. Então, esse tipo de animais, eles sobrevivem em penhascos. Você encontra muito eles nas rochas. Eles têm uma facilidade para escalar rochas e se esconder ali nas rochas, nos buracos ali das rochas. Então, aqui o ensinamento é que eles sobrevivem até em ambientes hostis. Mesmo com pouco recurso, eles conseguem se adaptar. Então, coelhos é um animal, para esse território aqui, comum. Mas eles conseguem se adaptar, mesmo sem muitos recursos, nesse tipo de ambiente. Subindo ali, escalando, se escondendo no meio das rochas. Então, aqui eu aprendo da importância de saber, da gente aprender a se adaptar a vários lugares, mesmo que sejam situações difíceis, ambientes hostis, ambientes desafiadores. Precisamos aprender com eles, a nos esconder nos momentos certos, a sair nos momentos certos, a escalar rochas no momento certo, mesmo sendo fraco, mesmo sendo um animal comum. Gafanhotos. O texto fala que eles não têm rei. E aqui, rei, aqui fala de um líder. Eles não têm um guia, mas eles andam em unidade. Gafanhoto aqui fala de unidade e organização. Você vai ver que eles vão estar sempre avançando juntos, mesmo que não tenha ninguém para liderar. Então, a gente precisa aprender a avançar, mesmo quando não tem um líder por perto. Precisamos aprender a avançar, mesmo que não tenha ninguém tomando a nossa mão e nos ajudando. Que seja você essa pessoa que vai pegar a mão de alguém e vai avançar, tá bom? Então, a gente aprende muito com os gafanhotos. Olha, é porque não dá para falar muito aqui, porque o Fábio ainda vai falar. E a lagartixa, em outras versões aranha, ele deve falar ali também. Você pode observar que ela pode ser capturada muito fácil. O texto está dizendo que você pode pegar com a mão. Mas o que me chamou a atenção aqui é que ela pode ser encontrada em lugares inesperados, ou seja, lugares nobres, num palácio,
Na casa de um rei, você pode encontrar isso tanto numa casa, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais simples, como também num lugar mais nobre. Então, aí eu coloquei uma frase aqui, ó. Seja coisas pequenas e insignificantes, mas podem ser encontradas em lugares importantes. Talvez você se acha essa pessoa simples, essa pessoa insignificante. Talvez você ache que ninguém vai olhar para você. Mas Deus, ele pode colocar você num lugar estratégico e ali te dar uma honra e ali te abençoar. Então, não se sinta inferior. Pelo contrário, Deus pode colocar você nesse ambiente para a glória dele. Tá, irmão? Vamos lá, gente. Vamos encerrar porque a hora passou. A gente já aprende uma lição de cara com esses 4 pequenos animais. Apesar de pequenos e frágeis, ensinam a nós muitas coisas, ou alguma coisa. As formigas, por exemplo, falam, como ela já falou aqui, planejamento e trabalho. Elas se planejam durante um período de vida para que depois planejam e trabalham para que elas sobrevivam nos tempos difíceis. Primeira coisa é essa aí, a formiga. O arganaz, que é o coelho selvagem, né? São roedores que, como ela disse aqui, eles habitam em penhascos, em fendas das rochas, lugares bem altos, na intenção de fugir dos seus predadores. Tá? A intenção deles é não ficar à mercê dos seus predadores, não ficar, tem uma palavra que me fugiu agora, como alvo, não era isso, mas não, como alvo dos seus predadores, enfim. Mas por que eles sobrevivem afinal, Fábio? Porque eles buscam lugares altos com perseverança. Tá? Só que a gente não pode distorcer e tentar falar sobre buscar lugar alto com perseverança em querer status. Não é isso. Eles buscam lugares altos com perseverança para a sua própria sobrevivência. Ok? Então é sobre isso que eles nos ensinam. Que eles perseveram em achar alguns lugares onde eles podem habitar com segurança. Tá? Os predadores deles são predadores normais. A águia, por exemplo, é um predador de um tipo de animal desse, de um coelho selvagem. Os felinos, né, são animais aí no Brasil, por exemplo, tem onça pintada, gato do mato. Em outros lugares na África, em outras localidades, na Ásia talvez, já a coisa começa a ficar com um porte maior, que é tigre, leão, na África é leopardo, enfim. Esses animais, então, fazem o possível para ficar o mais alto para poder ficar escondido justamente desses seus predadores, ok? É sobre isso que eles fazem. Eles perseveram para chegar a lugares maiores. Guarda isso. Os gafanhotos, muito óbvio, né? Fala de organização. E um detalhe, eles não têm rei, mas são animais que andam em bando organizados. Eles me lembram algumas pessoas que já sabem o que tem que fazer, sem sua liderança tem que ficar pedindo para elas. Eita glória! Os gafanhotos, apesar, olha só, ele fala do gafanhoto aqui, a gente sabe que o gafanhoto é um animal destruidor, tá? Joel fala sobre isso. Juízes 6, a questão de Gideão, ele é um comparativo com os midianitas como gafanhotos, que era um povo que destruía, mas não é o contexto que ele está aplicando aqui. O contexto que ele está aplicando aqui é sobre organização. Então eles não têm rei, mas andam em bandos, andam organizados. Eles são aquele tipo de animal que anda unido sem o líder estar pedindo para eles ficarem unidos. Eles andam unidos por si só, sem precisar ter um rei pedindo para que eles fiquem unidos. E muitos de nós estamos andando separados, apesar das nossas lideranças pedindo para a gente ficar unido. Tem alguém para dar glória a Deus? Eu acabou glória. Eita glória. E o último aqui é a lagartixa, ou geco, na versão ARA, Almeida Revista atualizada. Geco é uma lagartixa rara. Inclusive, ela, acho que, se não faz memória, no Brasil não tem ela, proibido no Brasil, porque ela é muito rara. Tá?
Salomão tá, Agur está dizendo aqui, né? Salomão, não, Agur está dizendo aqui que ela apesar pode ser pega com a mão, ela busca estar em lugares seguros e nobres, que são palácios, ok? Ele dá esse contexto aqui de palácio. Então ela anda de cabeça para baixo, não é ela caixinha na tua casa? Ela anda de cabeça para baixo. No lugar alto ela consegue a alimentação dela, porque ela se alimenta de insetos, ok? Agora, uma coisa interessante falar aqui, gente, nem sempre nobreza fala de lugares. Tem horas que nobreza fala de pessoas. Vou repetir isso aqui. Nem sempre nobreza fala de lugares. Tem horas que nobreza vai falar de pessoas. Você pode ir na casa muito simples de alguém, só que essa pessoa ser muito nobre. E você pode ir num lugar muito sofisticado e encontrar gente soberba. Então, o que ela nos ensina aqui, o que eu aplico, eu, Fábio, aplico aqui sem querer ferir texto, sem querer forçar texto, é que não fique preso a ambientes. Se preocupe em fazer aliança com pessoas. É forte, hein? Ok? Postei uma frase no meu WhatsApp ainda há pouco aí, fugiu agora a memória a frase. Mas quem tem meu WhatsApp, só olhar na minha frase do meu WhatsApp lá sobre a humildade, tá? Ela faz você ter alianças prolongadas que a soberba destruiria em minutos. A humildade te faz ter alianças prolongadas que a soberba destruiria em minutos. Guarda isso aqui, guarda isso. Então, gente, nem sempre é sobre lugares, mas sim sobre pessoas. Se você não consegue encontrar alguém à sua volta ser uma pessoa nobre, educada, seja você essa pessoa na vida de alguém. É isso. Glória a Jesus. Vamos orar? Quem entendeu essa palavra? Quem gostou? Gente, estamos terminando. Amanhã, nosso último dia. Nosso último devocional. Nosso último devocional. Mas, se você quiser que a gente continue, são 150 comentários escritos salmos aqui. Eu vou curtir cada um deles. Eu não vou comentar nenhuma vez, tá? Eu sei que se virem aí. E aí, você vai querer? Se você for querer, chama um amigo. Ó, não vale repetido, não. Se você já comentou uma vez, não vale comentar mais, não. Eu quero... Agora que pegou mesmo, né? Senão não. Aí uma pessoa só que bota 150 ali... Pois é. Não, tem que ser 150 comentários de pessoas diferentes. Então, contribua. Se você quer, manda para um amigo, fala para tua mãe, para teu pai, para teu vizinho. Enfim, chama todo mundo da família, manda entrar rapidinho lá. Em 24 horas, tá? Que isso, marido? Aí você tá... Claro. Oh, Jesus, a gente vai preparar com muito carinho, se for da vontade do Senhor e da sua também, tá? Então, é isso. Vamos orar pra gente encerrar. Ora aí, vai. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui a sua potente mão, Senhor Deus, esteve conosco. Nós te agradecemos por cada aprendizado, por cada palavra, porque estamos crescendo, ó Pai, na graça e no conhecimento, como manda a tua escritura, Senhor Deus. Te agradeço por esse momento, por cada vida que está aqui com a gente online, que acordou cedo, Senhor Deus, que está indo para o trabalho ouvindo a gente, ou que está em casa, está nos seus afazeres, está na correria, está no trânsito. Eu não sei em qual momento, ó Pai, cada um está aqui ouvindo, ó Pai, ou assistindo, mas, Senhor Deus, abençoa, glorifica o teu nome, dê um dia, Senhor Deus, abençoado na tua paz, ó Pai, que o dia de cada um aqui dos meus irmãos seja bom, perfeito e agradável. Te entregamos também esse projeto, se for da tua vontade, ó Pai, de continuarmos. Senhor Deus, traga as pessoas para esse momento agora, para comentar aqui, Senhor Deus, e glorifica o teu nome. Assim nós choramos, crendo, para a glória do teu nome. Amém. Bom feriado, gente. Feriado. Deus abençoe, viu? Gente, mais tarde tem culto na Devip Sede, hein? Vambora, esqueci que era frente. feriado. Deus abençoe, paz. Tchau.